O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Carlos Mendonça. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Eu sou o professor Carlos Mendonça, atuo na área de Direito Previdenciário e na nossa aula de hoje nós vamos ver o regime de previdência próprio dos servidores públicos, o RPPS. Como que um servidor público faz para se aposentar? Então, o objeto da nossa aula vai ser o artigo 40 da Constituição, dispositivo que trata das regras, dos requisitos de aposentadoria no serviço público de forma bem ampla, serviço público federal, estadual, municipal e distrital. Então, vamos lá. Para que um servidor público possa se aposentar no serviço público, ele precisa preencher alguns requisitos. Esses requisitos são basicamente dois. Ele precisa ter, no mínimo, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Se ele preencher esses dois requisitos, ele está apto a postular duas aposentadorias: aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando o servidor ingressar no serviço público, ele já tem que ter a ciência de que só poderá pleitear uma dessas duas aposentadorias após completar 10 anos no serviço público. E, além disso, ele vai precisar ter também 5 anos no cargo. Repare que esses 5 anos no cargo, ele já está acoplado nos 10 anos no serviço público. Mas, para que não fique qualquer dúvida, eu vou exemplificar. Imagine que você faça a prova para um agente de polícia federal e você fique nessa função por 8 anos. Depois você passa para delegado de polícia. Quando você completar os 10 anos de serviço público, você ainda não poderá pleitear a aposentadoria porque você só está há 2 anos no cargo de delegado. Você vai precisar de mais 3, no mínimo, para postular uma aposentadoria. Partindo então desses dois requisitos, o servidor público ele poderá se aposentar por idade ao completar 65 anos, no caso do homem, ou 60 anos, no caso da mulher. Essa aposentadoria, evidentemente, é uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de serviço. Então, caso um servidor queira se aposentar por idade, ele precisa de, no mínimo, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. No caso do homem, eu preciso ter 65 anos, no caso da mulher, apenas 60 anos. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, o fato gerador não é a idade, o fato gerador é o tempo de contribuição. Para o homem, são 35 anos, para a mulher, são apenas 30 anos. Nesses 35 anos que são exigidos para a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, o servidor tem que ter, no mínimo, 10 anos no serviço público. Então, nesse histórico laborativo de 35 anos, ele pode ter 25 anos de iniciativa privada e apenas 10 anos no serviço público. Os 10 últimos anos, né, ele trabalhou para o serviço público. Nesse caso, poderá pleitear a aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, com a reforma da Previdência implementada em 1998, foi criado mais um requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição, é a tal idade mínima. Então, para a aposentadoria por tempo de contribuição, além de 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo, o servidor público vai precisar ter 35 anos no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher e também uma idade mínima. Para o homem, 60 anos. Para a mulher, 55 anos. É preciso preencher todos esses requisitos. São requisitos cumulativos. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha 25 anos de iniciativa privada. Ingressa no serviço público mediante concurso e daqui a 10 anos ela vai completar 35 anos. Digamos que ao completar os 35 anos, ela ainda não tenha a idade mínima de 60 anos. Nesse caso, como não preencheu o último requisito, ela vai ter que prolongar a sua vida laborativa no serviço público, já que esses requisitos são todos eles cumulativos. Imagine a seguinte situação: a pessoa começa a trabalhar aos 20 anos, então trabalha até os 40, já tem 20 anos de serviço. Ingressou no serviço público, então daqui a 15 anos ela já vai ter os 35 anos de contribuição. Todavia, se ela for homem, ela vai ter de idade apenas 55 anos. Não adiantou nada ter 10 anos no serviço, 5 anos no cargo e demonstrar os 35 anos de contribuição.
essa pessoa não poderá se aposentar no serviço público porque ainda não tem a idade mínima exigida para o homem, no caso, 60 anos. Como eu falei, ela começou a vida laborativa aos 20, daqui a 35 anos, ela só tem 55, não pode se aposentar, vai ter que trabalhar mais 5 anos. Então, qual seria a idade ideal para começar a trabalhar para aquela pessoa que almeja uma aposentadoria no serviço público? A idade adequada, perfeita, 25 anos. Se você quer se aposentar no serviço público, mas começou a trabalhar antes dos 25 anos, esse tempo anterior, ele não vai lhe socorrer. Por quê? Quando você completar os 35 anos, ou 30 se for mulher, você ainda não vai ter a idade mínima, respectivamente 60 e 55 homens e mulheres. Existe uma categoria de servidores públicos que vai se aposentar de forma antecipada em 5 anos. No caso do professor, tanto o requisito tempo de contribuição quanto o requisito idade mínima serão reduzidos em 5 anos. Então, quais são os critérios de aposentadoria de um professor? 10 anos no serviço público, 5 anos naquele cargo, 30 anos de magistério para o homem, 25 anos de magistério para a mulher e idade mínima para o homem de 55 e idade mínima para a mulher de 50 anos. Caso algum desses requisitos não seja preenchido, esse professor servidor público ainda não poderá se aposentar. Então, no que tange a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, são esses os requisitos que você vai encontrar no artigo 40. Mas existem ainda duas aposentadorias previstas no serviço público. Aposentadoria compulsória e aposentadoria por invalidez. Repare que para essas duas aposentadorias, a Constituição dispensou o requisito de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Independentemente do tempo de serviço público, o servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 e o servidor vai ser aposentado por invalidez caso perca a sua capacidade laborativa de forma total e permanente. Então, aqui eu não preciso desses dois requisitos. Tanto a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, quanto a aposentadoria por idade, essas sim é que vão requerer os 10 anos no serviço público e os 5 anos no cargo. Como não existe um tempo mínimo de contribuição para se aposentar de forma compulsória ou por invalidez, essas duas aposentadorias elas serão proporcionais ao tempo de contribuição. Então, se você ingressar no serviço público com 62 anos de idade, quando se completar 70, será compulsoriamente aposentado e o valor da sua aposentadoria ela será proporcional a esses 8 anos. Faremos uma proporção de 8,35 para o homem e 8,30 para a mulher. A aposentadoria por invalidez, ao contrário do que muita gente pensa, também é uma aposentadoria proporcional. Entretanto, em algumas hipóteses, a aposentadoria do inválido, ela poderá ser integral. Quais são as situações que permitem a concessão de uma aposentadoria por invalidez integral? Na verdade, esse servidor terá direito a uma aposentadoria por invalidez integral se o fato gerador dessa invalidez tiver pertinência com o serviço que ele exerce. Isso acontece no acidente em serviço ou na doença profissional. Nessas duas situações, caso a invalidez decorra de um acidente do trabalho, a aposentadoria será integral. A outra hipótese que permite pagamento integral de aposentadoria por invalidez é quando o servidor for acometido de uma doença prevista na Lei 8.112, especificamente no artigo 183. Então, se você quiser conferir quais são as doenças que ensejam aposentadoria integral por invalidez no serviço público, é só conferir a Lei 8.112, ela traz um rol, e esse rol é o mesmo rol do artigo 151. Da Lei 8.213. Então, a aposentadoria por invalidez do servidor pode ou não ser integral, vai depender do fato gerador. Conhecedores, então, dos requisitos para a concessão da aposentadoria no serviço público, vamos tecer aqui algumas considerações sobre a manutenção, sobre a concessão, sobre o reajustamento da aposentadoria. Vocês devem ter percebido que o regime de previdência social ele vem sofrendo diversas alterações desde 1998. Desde 98 que o que mais se fala é em reforma da Previdência. O motivo dessa reforma é justamente o déficit previdenciário, um déficit que a cada ano aumenta e por mais que o governo tome medidas, mais que o governo se esforce em reduzir esse déficit, ele não tem mostrado sucesso
todas as medidas que foram adotadas até hoje não foram capazes de debelar o déficit previdenciário. Por isso que esse sistema tem sofrido diversas modificações essas que ainda não terminaram. Até 2020, com certeza, haverá uma nova reforma da Previdência, dessa vez bem mais profunda do que as anteriores, porque o déficit previdenciário está preocupando de forma alarmante o governo. E por conta desse déficit, houve uma mudança bastante, digamos assim, prejudicial aos interesses dos servidores públicos no que tange a metodologia de concessão dessas aposentadorias. Antigamente, o cálculo de uma pensão, de uma aposentadoria de um servidor, ela levava em conta a última remuneração. É o que a gente chamava de integralidade. O servidor se aposentava com a sua última remuneração. Essa metodologia ela já foi descartada. Hoje, um servidor ele tem a sua aposentadoria calculada de acordo com uma média aritmética das suas contribuições. Então, eu vou fazer uma média dos salários que esse servidor teve, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada. Esses salários serão considerados a partir do Plano Real, que foi implantado em julho de 94, e através dessa média aritmética eu vou apurar o valor da aposentadoria de um servidor público. Repare então que eu posso ter o valor da aposentadoria bem inferior à última remuneração, principalmente para aqueles que tiveram uma ascensão funcional expressiva. Nessa situação, como eu vou fazer uma média aritmética de toda a sua vida laborativa, provavelmente essa média ficará inferior ao valor da sua última remuneração. É uma regra idêntica à regra que o INSS adota. O INSS também calcula suas aposentadorias com base numa média aritmética de toda a vida laborativa. E essa metodologia sai do INSS e hoje também é adotada no serviço público. Muita gente deve se lembrar do tempo em que se calculava a aposentadoria com base nas 36 últimas contribuições, nos últimos 3 anos. Essa metodologia também foi afastada do INSS em 99, então há 14 anos que a Previdência também mudou a sua metodologia de cálculo e hoje, tanto para a iniciativa privada quanto para o serviço público, o cálculo da aposentadoria é feito com base em média aritmética dos salários auferidos pelo trabalhador em toda a sua vida laborativa. Concedido o benefício, então vamos falar aqui do reajustamento. Como que se reajusta a aposentadoria de um servidor público? A metodologia de reajustamento, de novo, ela foi importada do regime geral de previdência social. Então, como é que o INSS reajusta as aposentadorias dos seus beneficiários? Através de um índice chamado INPC. O INPC é utilizado para reajustar a aposentadoria do INSS e também é utilizado para reajustar a aposentadoria no serviço público. Então, a metodologia passou a ser idêntica. E aí, o que a gente observa? As regras do INSS cada vez mais estão sendo adotadas no serviço público. É a mesma forma de cálculo, é a mesma metodologia de reajustamento. A diferença que a gente vê em requisitos tem a ver com a idade mínima, já que há uma idade mínima para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no serviço público, enquanto que não há essa idade mínima lá no INSS. Mas o INSS há a incidência do fator previdenciário. Trocou-se a idade mínima do serviço público por fator previdenciário na iniciativa privada. Então, aqui o servidor tem uma idade mínima para se aposentar, mas não há nenhum tipo de redutor. Na Previdência, no INSS, há o redutor chamado fator previdenciário, mas não há a imposição de uma idade mínima. Fora isso, eles estão ficando cada vez mais parecidos. O que ainda há de diferente entre o regime do INSS e o regime do servidor tem a ver com o teto de concessão dos benefícios previdenciários. Teto de concessão. Enquanto a Previdência Social utiliza um teto que hoje está em R$ 4.159, o serviço público ainda adota o teto do STF, um valor próximo aí a R$ 28 mil. Então, a aposentadoria dos servidores pode até chegar a R$ 28 mil. Mas até mesmo essa diferença, né, que era gritante em relação ao INSS, hoje ela sofreu uma mitigação. Hoje, o servidor que ingressar no serviço público, ele já se submete ao teto do INSS. Então, o divisor de águas